Meu nome é Antônio Carlos Fenólio, sou professor aposentado. Eu nasci na cidade de Espírito Santo do Pinhal, sou pinhalense, é uma cidade que fica no interior do estado de São Paulo, a 80 quilômetros de Campinas, e com 10 anos de idade, terminando o meu grupo escolar, tirando o diploma do 4º ano de grupo, aparece lá na minha sala de aula, na minha classe, um padre, perguntando quem queria ser padre. Sou de família católica, levantei a mão e aí as consequências nem eu esperava. O padre já foi logo depois do almoço na minha casa, conversou com meu pai e com a minha mãe, ficaram muito felizes, eram muito religiosos, e acabei, por conta disso, indo estudar no Seminário Menor Maria Imaculada, em Ribeirão Preto, com 11 anos de idade. Chorava toda a noite de saudades da minha mãe. Então eu escolhi fazer o curso normal de formação de professores primários, para que eu pudesse logo ter um ganha-pão, ter uma profissão, pudesse aliviar um pouco as despesas da minha família de 5 irmãos, nós éramos em 5, eu o mais velho deles, e acabei fazendo o curso de normalista, formei como professor, e imediatamente, terminado o curso, vim para São Paulo e fui dar aula no Educandário Dom Duarte, aqui do lado, na Raposo Tavares, muito próximo de Taboão. Eu me inscrevi nas classes de emergência da Delegacia de Ensino e escolhi Taboão da Serra, uma classe aqui no Lar da Criança Feliz. Vim trabalhar no Lar da Criança Feliz. O Lar da Criança Feliz existe até hoje, fica aqui no Parque Assunção. Eu descia de um ônibus que vinha de Pinheiros e ia para Itapecerica da Serra, onde hoje, no Parque Santos Dumont, fica o McDonald's. Ali não tinha nada, ali era só taboas, só capinzal muito alto. Então tinha uma trilha no meio do capinzal que atravessava todo o Parque Santos Dumont, da BR-116 até o Córrego Poá. Ali tinha uma pinguela, uma tábua, por onde a gente atravessava para ir até o Lar da Criança Feliz. Dei aula lá, então vim para Taboão em 1968. Em 69 passei num concurso do Estado para professor e escolhi o Jardim Santo Onofre, lá no ponto final do Pirajussara. A dona Estela de Simone era a diretora da escola do Santo Onofre e a nossa escola era uma escola isolada lá, agregada à escola do Jardim Santo Onofre, chamada Almir Pereira Bahia. Nessa ocasião foram criadas algumas escolas em Taboão e criada a Escola do Jardim Record. Criada a Escola do Jardim Record, nós, 12 ou 16 professores, foram agregados a essa escola do Jardim Record. Eram professores efetivos que trabalhavam em escolas isoladas. E dessas pessoas, o único que tinha pedagogia era eu, porque eu tinha curso de pedagogia. Eu fui convidado para ser o diretor da escola, diretor substituto, mas tinha o diploma. Não tinha muita experiência de administração escolar nenhuma, né? Então fui designado diretor da escola do Jardim Record. Isso no ano de 1975. Em 1975 criou-se a escola do Jardim Record. Fiquei como diretor lá em 75, auxiliado muito pelo professor Said. O professor Said era o diretor efetivo, com muita experiência, do Oscar Ramos Arantes na Vila Iase. Então eu, muito novo, muito jovem, com 32 anos, fui nomeado diretor de Educação e Cultura de Taboão. Diretor de Educação e Cultura. Conversei com o prefeito nessa ocasião do convite, e ele eu falei, eu nem sei o que o senhor se comprometeu com a população. Não, eu me comprometi com creche, com escola infantil para as crianças, precisamos recolher as crianças e preciso dar curso profissionalizante. É isso que eu me comprometi.
Falei, bom, eu não tenho muita experiência, eu vou tentar ajudá-lo, né? No dia 7 de 7 de 77, é um tanto quanto cabalístico, né? Mas no dia 7 de 7 de 77 eu fui nomeado o primeiro professor de Taboão da Serra. Primeira pessoa da natureza da educação, da área da educação, a ingressar nos quadros dos funcionários da Prefeitura de Taboão. No dia 7 de 7 de 77, esse decreto me nomeando diretor da Divisão de Educação e Cultura, e não existia nada na educação e menos ainda na cultura na cidade. Nós íamos começar a desbravar, a abrir os caminhos para a educação e para a cultura. A Divisão de Educação e Cultura naquela ocasião, ela era subordinada ao Departamento de Promoção Humana, Educação e Saúde da Prefeitura. Esse Departamento de Promoção Humana, ele era dirigido pela primeira-dama, na ocasião, Bárbara Perry Andrade, que era a esposa do prefeito. O prefeito queria criar uma escola profissionalizante. Escola profissionalizante, na realidade, naquela ocasião, era escola de segundo grau. Taboão, sem experiência nenhuma, tinha uma escola de segundo grau na cidade, que era o jornalista Vandique Freitas, uma escola estadual de segundo grau. Não tínhamos outra referência de escola, e o Vandique não era ensino regular de segundo grau, era ensino médio, mas regular, não era técnico, não era profissionalizante. Em 1978, então instalamos a Escola Rui Barbosa, já no dia 6 de março de 78. 6 de março de 78. Mas a Escola Rui Barbosa, que se chamava Escola Municipal de Segundo Grau de Taboão da Serra, ela foi instalada na rua Getúlio Vargas, número 92, num sobrado. Num sobradinho, não tinha escola. Então era tudo muito improvisado. Então tínhamos duas salas, uma um pouco maior, outra um pouco menor. A menor nós instalamos o curso de técnico em secretariado, com 7 alunos, 7 alunas. E o curso de técnico em contabilidade, com 25 a 30 alunos, masculino e feminino. E enquanto isso, no ano de 1978, no correr do ano, lá na rua Armezinda de Jesus Pereira, no número 60, no Jardim Santa Terezinha, começou-se a construir o prédio próprio da Escola Rui Barbosa. Então, o Rui teve um momento, eu estou destacando nessa fala, o Rui Barbosa no contexto social da cidade, que foi uma escola muito importante para a comunidade local. Obviamente que a escola infantil é uma escola que dá muito suporte à dona de casa, à mãe de família. Ela é uma parceira da mãe de família, a escola infantil. E não foi por outra razão que ela foi inaugurada no Dia das Mães. No Dia das Mães de 1978. Mas foi no Dia das Mães de 1978 foi inaugurada as 3 primeiras escolas. O Tia Anastácia, no Jardim Coabara, Rua Avelina Nogueira do Prado, se não me engano, não sei se é esse o nome não. Na cidade Intercap, na Avenida Intercap, já não existe mais o prédio, estava lá a Escola Municipal Infantil Monteiro Lobato. Monteiro Lobato acho que mudou agora para a Avenida Brasil, não é isso? Lá de cima, aqui dava enchente, não sei o quê, qualquer coisa, foi deslocada para lá. E a terceira escola, nesse mesmo domingo, foi inaugurada a Escola Municipal Infantil Pica-Pau Amarelo, no Jardim Clementino, na rua Tsuno, lá no Jardim Clementino. O Buscarini sucedeu ao prefeito Armando Andrade, continuou implantando escolas municipais. Obviamente que aí já com mais cuidado arquitetônico, com projetos. Então, o Tia Anastácia, que hoje é Heitor Villa-Lobos, já era antes uma escola estadual. Abrigava lá o Alípio de Oliveira e Silva, que é uma escola estadual, que foi lá para o alto do Jardim Santa Terezinha, lá no Pazini. O Estado desocupou, o terreno era municipal, a escola voltou ao domínio do município.
Monteiro Lobato, na cidade de Intercap, era uma escola também do João Cali, que foi construído um prédio próprio pelo Estado na cidade de Intercap. Então ocupamos o espaço lá para uma nova escola. O Pica-Pau Amarelo, vocês percebem, é uma escola muito simplesinha arquitetonicamente falando, saletas, que foi a sociedade nipônica, a comunidade japonesa, que cedeu à prefeitura para instalar lá uma escola infantil. Esses 3 bairros, Vila Pazini, Jardim Coabara, Cidade Intercap e Jardim Clementino, tinham muita necessidade. No ano seguinte, criado também o Marquês de Rabicó, porque foi criada a Escola Zeici Aparecida Nogueira Batista do Estado, que funcionava lá no Marquês de Rabicó, que hoje é Cecília Meireles. Então lá também era um prédio municipal cedido ao Estado para abrigar uma escola estadual, o Zeici. E no Jardim Salete, lá na escola, a escola funcionava no prédio do Visconde de Sabugosa, funcionava a Escola Estadual Antônio Rui Cardoso. Foi construído num terreno novo que a prefeitura cedeu para a Secretaria do Estado, construiu-se a escola nova, e aí o prédio voltou para a prefeitura. E em 97 tivemos então o desafio de municipalizar, de criar o ensino fundamental, pela nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, editada pelo Fernando Henrique no dia 19 de dezembro de 1996. No dia 19 de novembro de 1996, eu já tinha sido convidado para ser o secretário de Educação num governo que ia começar 11 dias depois, 12 dias depois, 1º de janeiro. O prefeito tinha me convidado. Nessa ocasião, aplicando a nova LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, os estados passariam para os municípios o ensino fundamental. E nós tínhamos essa interrogação, esse desafio à frente, logo ao assumir em 97 a Secretaria da Educação do município, como secretário de Educação. O professor João Medeiros foi nos acompanhar, era o secretário adjunto, o João, o professor Arrose Funari, a professora Mercedes, Maria das Mercedes Martins Biguetti, hoje dirigente regional de ensino aqui, de educação aqui no Tabuão, por parte do Estado. Então, com esse grupo e mais pessoas ainda da rede, técnicos, assessores da rede, pessoas de muito conhecimento, tínhamos pela frente que enfrentar a criação e instalação do ensino fundamental por conta do município, por conta da prefeitura. Municipalizar o ensino fundamental. Então, nessas conversas todas, nós estávamos convencidos de que municipalizar o ensino fundamental era o ideal para quem? Para os estudantes, para os alunos, para o alunado, para o morador da cidade. O município faz bem e melhor do que o Estado o ensino fundamental.